Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, véspera do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Semana Santa, hoje é sábado da quinta semana da Quaresma. Já estamos na reta final para a Santa Páscoa e, para a honra e glória de Deus, estamos aqui também terminando os nossos dias de retiro quaresmal, não é? Hoje nós vamos meditar com Santo Afonso Maria de Ligório, a verdade e as suas verdades eternas, né, do livro Preparação para a Morte, que nos tem acompanhado desde o início da Quaresma. Faremos hoje a meditação da consideração 33ª. E o tema dessa consideração é o amor de Deus. A gente sempre ouve falar, né, o amor de Deus, Deus ama, Deus me ama, Deus ama todo mundo, Deus, enfim, Deus, amor, Deus é amor, e assim vai. Mas o que é o amor de Deus? Vamos hoje, então, refletir um pouco a respeito disso, né? É um tema muito sério, apesar de ser um tema que traz um certo consolo por pensar no amor de Deus, e certamente é, mas também tem um alerta que nós devemos prestar atenção, um alerta sutil. Tem muita gente que diz que, assim, sabe que Deus ama, né? E sabe que Deus ama a todos, que Deus quer a salvação e etc. E acha que por isso tem o direito de zombar de Deus, né? De fazer Deus de bobo, como se pudesse. Já falamos disso em considerações passadas, né? Mais de uma vez, que eu me recorde bem, nos dias anteriores do nosso retiro, mas é sempre bom lembrar, Deus nos ama, e então, diante de um Deus que nos ama tanto, qual é a nossa resposta, né? Deus nos ama, e a gente, né? E a gente? Então, mas esse é um parênteses, né? Vamos ouvir e aprender com Santo Afonso de Ligório sobre o amor de Deus, e de hoje em diante poder viver melhor essa realidade tão sublime, né? Suprema, de sermos amados de Deus, né? Amados por Ele, e por amor devolvemos a Ele, né? Retornarmos a Ele o amor que somos capazes em resposta a todo o bem que Ele nos faz, né? Acho que essa é a coisa, né? Não fazer as coisas por Deus, não rezar, não fazer nada por obrigação, por exemplo, como quem está cumprindo o checklist. Mas justamente porque eu sei que Deus me ama, e eu sou grato, sou feliz por isso, por amor a Ele, eu vou amá-lo também, né? Dar amor a Deus, dedicar amor a Deus. Então, vamos lá? Vamos refletir com Santo Afonso o que ele nos quer ensinar hoje a respeito desse tema tão maravilhoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Deixa eu só ver se eu liguei aqui. Liguei. Gravar tudo, né? Só depois se dar conta que não ligou o microfone seria cruel demais, mas graças a Deus liguei. Vamos lá. Ponto primeiro. Considera antes de tudo que Deus merece o teu amor. Deus merece o seu amor. Porque Ele te amou antes de ser amado por ti, e de todos quantos te hão amado é o primeiro. Os primeiros que te amaram neste mundo foram teus pais, mas só te amaram depois que te conheceram. Mas Deus já te amava antes de existires. Mesmo antes da criação do mundo, Deus já te amava. E quanto tempo antes de ter criado o mundo começou a te amar? Talvez 1000 anos, 1000 séculos, mas não computemos anos nem séculos. Deus te amou desde toda a eternidade. Enfim, desde que Deus é Deus, sempre te tem amado. Desde que se amou a si mesmo, também amou a ti. Com razão dizia a Virgem Santa Inês: outro amante me cativou primeiro.
Quando o mundo e as criaturas pediram seu amor, ela respondia: Não, não, não vos posso amar. Meu Deus foi o primeiro a amar-me e é justo, portanto, que só a Ele consagre todo o meu amor. Assim, meu irmão, Deus te tem amado desde toda a eternidade e só por amor te escolheu entre tantos homens que podia criar. Deu-te a existência, colocou-te no mundo e, além disso, tirou do nada inumeráveis e formosas criaturas que te servem e te lembram esse amor que ele te dedica e que tu lhe deves. O céu, a terra e todas as criaturas me convidam a amar-vos, dizia Santo Agostinho. Quando este santo contemplava o sol, a lua, as estrelas, os montes e os rios, parecia-lhe que tudo falava dizendo: Ama a Deus que nos criou para ti, a fim de que o ames. O padre Rancé, fundador da Trapa, não via os campos, as fontes e os mares sem recordar-se, por meio dessas coisas criadas, do amor que Deus lhe tinha. Também Santa Teresa disse que as criaturas lhe repreendiam a ingratidão para com Deus. E Santa Margarida de Pazzi, ao contemplar a formosura de alguma flor ou de algum fruto, sentia o coração transpassado pelas flechas do amor divino e exclamava: O Senhor, desde toda a eternidade, pensou em criar estas flores a fim de que o ame. Considera, além disso, o particular amor de Deus, fazendo-te nascer num país cristão e no seio da Santa Igreja. Quando vem ao mundo entre idólatras, quantos vêm ao mundo entre idólatras, judeus, maometanos e heréticos, e por isso se perdem. Poucos são relativamente os homens que têm a felicidade de nascer onde reina a verdadeira fé, e o Senhor te pôs entre eles. Oh, quão sublime é o dom da fé! Quantos milhões de almas se veem privadas dos sacramentos, das prédicas, dos bons exemplos de homens santos. E Deus quis conceder-te todos esses grandes recursos sem nenhum merecimento de tua parte. Ou, para melhor dizer, prevendo os teus desmerecimentos. Ao pensar em criar-te e dar-te essas graças, já previa as ofensas que lhe havias de fazer. Vamos rezar juntos. Soberano Senhor do céu e da terra, bem infinito e infinita majestade, como é que os homens podem menosprezar-vos, se tanto os tendes amado? Entre eles, Senhor, a mim amastes particularmente, favorecendo-me com graças especialíssimas que não concedestes a todos, e eu desprezei-as mais que os outros. A vossos pés me prostro, ó Jesus, meu Salvador. Não me repilais da vossa presença. Ainda que bem o mereça por causa de minha ingratidão, mas dissestes que não sabeis desprezar um coração contrito que volta para vós. Meu Jesus, pesa-me de vos ter ofendido, e se na vida passada não vos conheci, agora vos reconheço por meu Senhor e Redentor, que morreu para salvar-me e para ser amado por mim. Quando, meu Jesus, acabará a minha ingratidão? Quando começarei a amar-vos verdadeiramente? Hoje, Senhor, tomo a resolução de amar-vos de todo o meu coração e não amar a ninguém mais do que a vós. Ó bondade infinita, adoro-vos por todos os que vos não amam. Creio em vós, espero em vós, amo-vos e me ofereço inteiramente a vós. Assisti-me com a vossa graça. Se me favorecestes quando não vos amava nem desejava amar-vos, quanto mais deverei esperar de vossa misericórdia agora que vos amo e desejo vos amar? Dai-me, Senhor, o vosso amor, amor fervoroso, que me faça olvidar as criaturas todas, amor fortíssimo, que supere todos os obstáculos que se oponham ao que vos agrada, amor perpétuo, que não possa cessar. Tudo espero dos vossos merecimentos, ó meu Jesus, e da vossa poderosa intercessão. Ó Maria, Mãe e Senhora nossa. Ponto segundo.
Deus não se limitou a dar-nos todas essas Deus não Deus não se limitou a dar-nos todas essas formosas criaturas do universo, mas não viu satisfeito o seu amor enquanto não veio a dar a si próprio por nós. O maldito pecado nos fez perder a graça divina e o céu, tornando-nos escravos do demônio. Mas o Filho de Deus, com espanto do céu e da terra, quis vir a este mundo, fazer-se homem para remir-nos da morte eterna e reconquistar-nos a graça e o paraíso perdido. Que maravilha seria ver um poderoso monarca tomar a forma e a natureza de um verme por amor aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e reduzindo-se à condição de homem. Um Deus revestido de carne mortal, e o Verbo se fez carne. Mas o prodígio ainda aumenta quando se considera o que fez e sofreu depois por nosso amor esse Filho de Deus. Para nos remir era bastante uma só gota do seu sangue preciosíssimo, uma só lágrima, uma só súplica, porque esta oração, sendo um ato de pessoa divina, teria infinito valor e era suficiente para resgatar não só ao mundo, mas a uma infinidade de mundos que houvesse. Observe, entretanto, São João Crisóstomo, que aquilo que bastava para resgatar-nos não era bastante para satisfazer o imenso amor que Deus nos tinha. Não queria unicamente salvar-nos, mas que muito o amássemos, porque Ele muito nos amava. Escolheu vida de trabalhos e de humilhações, e a morte mais amargurada entre todas as mortes, a fim de nos fazer compreender o infinito e ardentíssimo amor em que ardia por nós. Humilhou-se a si mesmo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó excesso de amor divino que nunca os anjos nem os homens chegarão a compreender. Digo excesso porque é exatamente assim que se exprimiam Moisés e Elias no Tabor, falando da paixão de Cristo. Excesso de dor, excesso de amor, disse São Boaventura. Se o Redentor não tivesse sido Deus, mas simplesmente um parente ou amigo, que maior prova de afeto nos poderia dar do que morrer por nós? Ninguém tem amor em maior grau do que ele, porque dá a vida por seus amigos. Se Jesus Cristo tivesse de salvar seu próprio Pai, que mais poderia ter feito por amor dele? Se tu, meu irmão, fosses Deus e Criador de Jesus Cristo, que mais poderia fazer por ti além de sacrificar sua vida num abismo de humilhações e de dores? Se o mais vil dos homens deste mundo tivesse feito por ti o que fez o Redentor, poderias viver sem o amar? Crês na encarnação e na morte de Jesus Cristo? Crês e não o amas? Pode sequer pensar em outras coisas que não sejam Jesus Cristo? Duvidas talvez do seu amor? O Divino Salvador, diz Santo Agostinho, veio ao mundo para sofrer e morrer por nós, a fim de vos patentear. Santo Agostinho dizia: o divino amor veio ao mundo para sofrer e morrer por vós, por você, a fim de vos patentear o amor que vos tem. Antes da encarnação, o homem talvez poderia pôr em dúvida que Deus o amasse eternamente. Mas depois da encarnação e morte de Jesus Cristo, quem pode duvidá-lo? Que prova mais evidente e eterna podia dar-nos do seu amor do que sacrificar a sua vida por nós? Estamos habituados a falar de criação e redenção, de um Deus que nasce num presépio e morre numa cruz. Estamos habituados a ouvir falar de criação e redenção, de um Deus que nasce num presépio e morre numa cruz. Ó Santa Fé, ilumina nossas almas. Vamos rezar juntos. Meu Jesus, vejo que fizestes tudo o que pudestes para obrigar-me a vos amar e que eu, com minhas ingratidões, vos pus na obrigação de me abandonardes. Bendita seja a vossa paciência que me tem aturado tanto tempo. Merecia o inferno criado de propósito para mim.
mas vossa morte me inspira a esperança firme de perdão. Ensinai-me, Senhor, quanto mereceis ser amado e o dever que tenho de amar-vos, ó bondade infinita. Bem sabia que morrestes por mim, ó Jesus, e como pude viver esquecido de vós por tantos anos. Se pudesse recomeçar a minha vida, ó Senhor, toda inteira vou-la quisera consagrar, mas os anos passados não voltam. Fazei ao menos que empregue o que me resta da existência unicamente em vos servir e amar. Meu amantíssimo Redentor, amo-vos de todo o coração. Aumentai em mim o amor, recordando-me quanto bem me fizestes, e não permitais que volte a ser ingrato. Não quero resistir por mais tempo à luz que me dais. Desejais que vos ame e eu desejo amar-vos. A quem hei de amar senão amar a meu Deus? Beleza infinita e infinita bondade, a um Deus que morreu por mim e me suportou com tanta paciência, e em vez de castigar-me, como eu merecia, transformou o castigo em graças e favores. Sim, amo-vos, ó Deus digno de infinito amor, e não desejo nem aspiro a outra coisa do que dedicar-me ao vosso amor esquecido de todo o mundo. Ó caridade infinita de meu Senhor, socorrei a uma alma que arde no desejo de ser toda vossa para sempre. Auxiliai-me também com vossa intercessão a Maria, excelsa Mãe de Deus. Rogai a Jesus Cristo que me conceda a graça de ser todo dele para sempre. Ponto terceiro. Aumentará em nós a admiração se considerarmos o desejo veementíssimo que tinha nosso Senhor Jesus Cristo de sofrer e morrer por nós. Hei de ser batizado com o batismo do meu próprio sangue e sinto-me morrer no desejo de ver chegar a hora da minha paixão e morte, a fim de que o homem reconheça o amor que lhe tem. Assim dizia o Filho de Deus em sua vida terrena. O mesmo sentimento lhe fez ainda dizer na noite que precedeu a sua dolorosa paixão: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Parece, pois, de São Basílio de Seleucia, que nosso Deus tem amor insaciável pelos homens. Meu Jesus, os homens não vos amam porque não ponderam o amor que lhes dedicais. Como é possível que a alma que considera um Deus morto por amor dela e com tão grande desejo de morrer para lhe demonstrar o seu afeto, viva sem o amar? São Paulo diz que não é tanto o que Jesus Cristo fez e sofreu, e sim o amor que nos testemunhou sofrendo por nós, que nos obriga e quase nos força a que o amemos. À consideração deste sublime mistério, São Lourenço Justiniano exclamava: vimos um Deus enlouquecido de amor por nós. E, na verdade, se a fé não o afirmasse, quem é que poderia crer que o Criador quis morrer pelas suas criaturas? Santa Madalena de Pazzi, num dos seus êxtases, tendo nas mãos uma imagem do crucificado, chamava Jesus louco de amor. O mesmo diziam os gentios quando ouviam pregar a morte de Cristo, que lhes parecia incrível loucura, segundo nos atesta o apóstolo. Pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, necessidade para os gentios. Como é possível, diziam eles, que um Deus perfeitamente feliz em si mesmo e que nada necessita, desça à terra para fazer-se homem e morrer por amor dos homens, suas criaturas? Equivaleria a crer que Deus enlouqueceu por amor dos homens. É com tudo de fé que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, entregou-se à morte por nosso amor. Foi por você que ele fez isso. Amou-nos e ele mesmo se entregou por nós. E qual a razão desse sacrifício? Fê-lo a fim de que não vivêssemos para o mundo, mas para esse bom Senhor que quis morrer por nós. Fê-lo com o fim de ganhar, pela manifestação do seu amor, todos os afetos dos nossos corações. Assim os santos, ao considerarem a morte de Cristo,
tiveram em pouca conta o dar a vida e sacrificar tudo pelo amor de seu amantíssimo Jesus. Quantos ilustres personagens, quantos príncipes abandonaram riquezas, famílias, pátria e até coroas, para se encerrarem nos claustros e viver no amor de Deus. Quantos mártires lhe sacrificaram a vida, quantas virgens, renunciando às bodas deste mundo, correram alegres para a morte, a fim de assim poderem corresponder ao afeto de um Deus morto por seu amor. E tu, meu irmão, que tens feito até agora por amor de Cristo? Assim como o Senhor morreu pelos santos, por um São Lourenço, por uma Santa Luzia, por uma Santa Inês, também morreu por ti, também morreu por você. Que pensas ao menos fazer no resto da vida que Deus te concede para que o ames? Lança repetidas vezes os olhos sobre a imagem do crucificado, contemplando-o. Meu Deus, foi por mim que quisestes morrer? Faze ao menos isto. Faze-o frequentemente, e assim te sentirás docemente constrangido a amar a Deus que tanto te ama. Vamos rezar juntos. Não vos amei como devia, amantíssimo Redentor, porque não pensei no amor que me tivestes. Ah, meu Jesus, quão ingrato sou! Destes a vida por mim, sofrendo a mais amarga das mortes, e eu mostrei-me tão insensato, que nem quis pensar em vós. Perdoai-me, Senhor. Prometo-vos que de hoje em diante, ó meu amor crucificado, sereis o único objeto dos meus pensamentos e afetos. Quando o demônio e o mundo me apresentarem seus frutos venenosos, recordai-me, amado Salvador, os trabalhos que por meu amor sofrestes, e fazei que vos ame e não vos ofenda. Ah, se um de meus servos houvesse feito por mim o que vós fizestes, não me atreveria a dar-lhe o menor desgosto. E, no entanto, muitas vezes ousei apartar-me de vós que morrestes por mim. Ó belas chamas de amor que obrigastes um Deus a dar a sua vida por mim, vinde, abrasai-me e enchei todo o meu coração e consumi nele o afeto às coisas criadas. Meu amantíssimo Redentor, como é possível que se não sinta inflamado de amor por vós, o que vos considera no presépio de Belém, na cruz do Calvário e agora no Santíssimo Sacramento do altar? Amo-vos, meu Jesus, com toda a alma, e no resto da minha vida sereis o meu único bem, o meu único amor. Não devo aumentar a soma dos anos desventurados que passei desgraçadamente no esquecimento da vossa paixão e dos vossos afetos. A vós me entrego inteiramente, e se não sei dar-me como devo, acolhei-me vós e reinai no meu coração. Venha a nós o vosso reino. Não volto a ser escravo, a não ser do vosso amor. Que todas as minhas palavras, todos os passos, todos os meus pensamentos, todos os suspiros, não tenham outro objeto senão amar-vos e servir-vos. Assisti-me com vossa graça, a fim de que vos seja fiel. E é nos vossos merecimentos que confio, ó meu Jesus. Ó Mãe do belo amor, fazei que ame muito ao vosso divino Filho, que é tão digno de ser amado e que tanto me tem amado. Concluindo, então, o nosso instante de retiro quaresmal desse dia em que nós precedemos, dia que precede o início da Semana Santa, aquela semana de graça em que Deus manifestou e manifesta até hoje o imenso amor que Ele tem por nós. Vamos rezar. Vamos rezar nesse dia pelas almas do purgatório e pelas almas dos nossos entes queridos falecidos.
Vamos pedir ao bom Deus a graça da nossa conversão, salvação e santificação, e hoje, de modo especial, a graça de amá-lo, de experimentar o seu amor, sim, mas de amá-lo em resposta por todo o amor que ele nos devota, né? E não só nós, peçamos pelos que nos estão próximos, peçamos por todos os pecadores deste mundo, por todas as pessoas deste mundo. Rezemos por eles, porque Deus ama a cada um. Deus não quer a perdição de ninguém. Deus quer que todos nós nos salvemos e cheguemos ao conhecimento da verdade que é Ele. Vamos rezar e nos confiar com esperança no amor de nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, com São José e os nossos santos anjos da guarda e todos, Santo Afonso de Ligório e todos os amigos do céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, todos os santos que Santo Afonso mencionou hoje nessa meditação, todos os santos da nossa devoção e todos os santos beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluímos assim o nosso instante de retiro quaresmal desse dia. Amanhã é domingo, dia de participar da Santa Missa Dominical, dia em que esse domingo especialmente, que inaugura para nós a Semana Santa, é o domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor. Participe com amor desta Santa Missa e de todas as oportunidades que temos para mergulhar no amor que Deus tem por nós. De modo especial, o Tríduo Pascal, a missa do lava-pés e da ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, a celebração da Santa Cruz, da morte de Nosso Senhor na Sexta-feira Santa e a Vigília Pascal no sábado de Aleluia, não é? E no domingo, domingo de Páscoa, domingo de alegria, domingo de festa, porque
A morte não tem a última palavra para aqueles que, olhando para nosso Senhor e para o seu sacrifício e unindo-se a Ele, convertem a sua vida para estarem com Ele neste mundo e na vida eterna. Deus abençoe você, não desperdice as graças que Deus te dá, que Ele te ajude em todas as suas necessidades. Com a graça de Deus, na segunda-feira estaremos de volta, terminando e concluindo, né, naquela semana até a quarta, dia 1º de abril, este nosso livro, Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório, as considerações sobre as verdades eternas. Muito obrigado e até lá. Tchau. Sim, uma santa semana para você. Uma feliz e santa e frutuosa Semana Santa. Se você ainda não se confessou para a Santa Páscoa, faça um bom exame de consciência e corra para se confessar. Não passe a Páscoa sem ter se confessado, com sinceridade, com arrependimento, né, para poder comungar bem Nosso Senhor na Santa Páscoa, nesses dias de celebração, né, e na Santa Páscoa. Deus abençoe você. Tchau, tchau.